Então, muito bem, que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos protejam, nos socorram, né? Hoje, quinta-feira, 23 de outubro de 2014. Muito bem, estou disponível. Então vamos lá. Miranda, para a gente iniciar o estudo, nós vamos fazer primeiro uma análise. Isso aí está relacionado ao que os internautas pediram, né? Vamos fazer uma análise seguinte. No século XIX, foi na França, no século XIX, existiu o Auguste Comte, um pensador que veio nos trazer naquela época, no século XIX, a doutrina do positivismo. E eu quero procurar entender que nessa época Allan Kardec, eu pergunto a você, Miranda, Allan Kardec, ele sofreu em algum momento essas ideias do positivismo ou não? Porque o que a gente percebe estudando, Allan Kardec ele nasceu numa família que era católica, mas ele não sofreu nenhuma influência do catolicismo na época dele, século XIX. Certo. Né? E você acha que Allan Kardec sofreu alguma influência do positivismo? Só sofre influência quem é vulnerável na sua condição de um racionalismo anulado pelo sentimentalismo. Falei claro ou tá difícil? Não, falou claro. Tem que estar baseado nisso. Tem que estar baseado nisso. No sentimentalismo. Anulando a razão. Certo? Positivismo é uma espécie de corporativismo dos céticos. É uma espécie, né? Mas não é, né? Não é mais ou menos. Né? Mais ou menos. Positivismo. Eu não aceito que a religião católica ponha cabresto em mim me fazendo obedecer. Lá. De acordo? Quer dizer, naquela época não foi falado claramente isso. Não foi porque eles seriam degolados, né? Ou queimados em fogueira, né? Em praça pública, né? Outra coisa também, Miranda, interessante. O professor de Allan Kardec, Pestalozzi, ele nasceu numa família presbiteriana e também não sofreu nenhuma influência do meio presbiteriano, por assim dizer. Ele seguiu aquela linha. Só sofre influência só os influenciáveis, ou acomodados, ou obedientes, ou subalternos. Entendeu? Porque o erro mais grave que um pai diz é: meu filho tem que me obedecer. Para o filho ter que obedecer o pai, o filho tem que anular a verdade dele, embora adormecida no filho pela tenra idade dos anos que ele ainda tem para galgar. De acordo? De acordo. Então, o certo, um pai sábio, não é nunca dizer: meu filho tem que me obedecer. Mas o certo é esse pai dar tanto amor a esse filho que ele não terá outra alternativa senão obedecer. Falei claro? Então, pelo que você está falando, dá para a gente, pelo menos no meu caso, eu estou procurando, dá para entender o seguinte, pelo que você colocou: quando alguém sofre a influência de alguém, é porque deixou-se levar ou porque não tem uma coisa melhor? Ou é um esperto acomodado ou é um ingênuo tolo. Um dos dois. Um dos dois. Não tem a terceira alternativa. Termo. Não tem o meio termo. Não tem meio termo. Essa que é a desgraça da humanidade está contida em uns são ignorantes em excesso e outros são espertos aproveitadores do ignorante. Só. Só. Mais nada. Então vamos a entrar no tópico, né, do assunto de hoje. E assim vai surgindo novas perguntas e a gente, bem devagarinho. Não vai, tem que ir devagar, né? Exatamente. Então,
Autoridade 2, né? Tópico 2, autoridade da doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos só no tópico, né? Tópico. Autoridade não é algo concretizado em uma lei. Autoridade é quando os espíritas, por livre e espontânea vontade, se dão as mãos e têm o alicerce da doutrina espírita como tópico analisável e não tópico obedecível. Que é diferente. Que é diferente. Agora, essa autoridade tem que ser de dentro para fora. Sempre. Sempre. Não. Autoridade não. A autoridade que nós conhecemos é de fora para dentro. Que é o erro da humanidade. Então, mas aí então a verdadeira autoridade é de dentro para fora. A verdadeira autoridade é de dentro para fora. De fora para dentro, ó, cuidado que o policial está te vendo. Certo. De fora para dentro. Agora, de dentro para fora, ninguém lá fora precisa me ver, porque eu não me perco dentro de mim. Boa colocação. Deu, hein? Muito boa. Então, numa sociedade precisa de polícia, de prisão, de um delegado chamando a atenção de um qualquer, o que esse delegado que cumpre a lei está fazendo junto de um qualquer? A culpa é de um qualquer ou do delegado? Pensa com calma. Exatamente. Deu? Você vai pensar mesmo. Eu sou culpado por sofrer. Falei, claro. Mais ninguém. Mais ninguém. Eu sou porque eu estou junto de gente que não me compreende. Se essas pessoas não me compreendem, os boçais é que estão no lugar ou eu é que invadi o lugar dos boçais? Pensa com calma. Então aquela tradição da culpabilidade, aquele ali é papo furado. Culpa. Por que eu sou infeliz? É o mundo que não me entende ou eu que estou no mundo errado? Pensa com calma. Deu bem? Deu para responder? Deu para responder. Então, a autoridade da doutrina espírita, se ela for uma doutrina para 1% de uma humanidade séria, ela é vencedora. Agora, se ela for uma doutrina com 50% de uma humanidade obediente, ela está derrotada, a doutrina espírita. Falei claro? Humanidade obediente. Isso. Humanidade obediente, não pensa. Alguém está pensando no lugar deles. Agora, se não pensa, não é humanidade, é uma boiada com roupa, vestiu. Com certeza. E caminhando na vertical, com 2 pés só. Só isso a diferença. Está caminhando na vertical, mas o cérebro é parecido com um boi de uma vaca. Falei, claro. Bem claro. Isso aí vai demorar. Não, isso mesmo. Mas nós vamos botar para quebrar, porque antes eu li isso aqui, eu pensei, isso aqui é um prato cheio para eu pôr para fora o que está engasgado na minha garganta. Mas você já sabe, né, Guruzinho? Fica tranquilo que eu não vou falar nome feio, não. Eu tô com juízo, viu? Fiquei ajuizado. Mas quando você fala que está entalado aí... Então, continuando aqui no subtítulo 2, autoridade da doutrina espírita. Doutrina espírita não é uma tese para se alicerçar em autoridade, mas é uma tese para se alicerçar no amor de fato. Eu contradigo Kardec em muitas coisas, porque ele viveu 150 anos atrás antes de mim. Eu tenho que avançar. Se eu não avançar, para que ele vai voltar? Se ele não volta porque eu não avancei, eu obriguei ele a parar a evolução dele. Deu ou não deu? Deu, tranquilo. Agora, se eu avançar, ele pensa, olha, Lula de lá, eu não tinha pensado nisso. Acrescentar. Então eu quero voltar para eu poder pôr em prática
essas informações que eu não tinha pensado nisso. Aí ele volta. A vida é uma rotatividade, onde nessa rotatividade meu pai cuidou de mim, eu vou cuidar de meu filho, que vai cuidar do meu neto, que vai cuidar do meu bisneto, que será o meu próprio pai, voltando depois através de todos nós. Então quem é pai e quem é filho? Ninguém. Vestiu. Isso é que está faltando nós entendermos na vida. Entendeu bem? Então, você e quem nos escuta não pode imaginar o quanto eu agradeço a Kardec as informações que ele trouxe. Mas a inteligência dele é dele, só ele, com ele, para ele. A minha inteligência é minha, comigo, só para mim. Então eu tenho o direito de desenvolver a minha inteligência dentro do parâmetro que eu acredito. Fica entendido que só uma coisa não existe na Terra. Só uma coisa. Verdade. Deu? Deu. O resto existe. E o que tem mais fartura aqui é mentira. Agora, mentira na simplicidade, na humildade, é tolerável. Agora, mentira na esperteza é destrutível, Vestiu. Muito bom. Porque quem usa mentira na esperteza engana no presente do outro, só que anula o seu futuro, que é o seu presente atual. Deu ou não deu? Tranquilo. Muito bom. Então, cuidado com enganar os outros. Um empresário, ele pode enganar os empregados que precisam dele para sobreviver com um salário mínimo ou um pouco mais. Agora, esse empresário, na atualidade, não pode usar de sinceridade declarada para com os empregados. Mas ele tem que ter uma gratidão mental, porque se não fossem os empregados, ele não acumularia riqueza. Deu? Com certeza. Deu aí? Deu. Muito bom. Nós vamos demorar um pouco, porque o tópico aqui exige isso. Isso. Não é? Então tenha paciência. Nós só estamos no título, tá? Nós queremos isso mesmo para esclarecer, tirar as dúvidas. Isso. E aceitamos também crítica. Isso, e quem discordar, não se acanhe não. Não, de maneira não é? Nós somos tudo na vida, menos donos de qualquer coisa. Que o verdadeiro dono de qualquer coisa, com corpo sem corpo, não fica sem a coisa, deu? Aqui na Terra, sem o corpo, meu dinheirinho, minha casa, meu carro, fica sem nada, deu? Sem nada. Fica pelado do lado de lá, porque nem roupa, nem capa de roupa tem do lado de lá. Tem que criar mentalmente um traje para poder sobreviver do lado de lá. Muito bem. Subtítulo: Controle universal do ensino dos espíritos. Muito bem. Para haver controle, tem que haver uma instrução normativa, tem que haver um compêndio, um estatuto, uma regra, para ser controle muito mais profundo, universal. Nós temos que atentar para um ponto fundamental. Nós não estamos vivendo com uma humanidade heterogênea, uma humanidade que todo mundo é dono da verdade, todo mundo é infeliz, todo mundo sofre. Como é que pode ser autoridade, controle universal do ensino dos espíritos? Um professor numa sala de aula, ele ensina para os alunos. Os alunos espertos, na prova, repetem o que o professor ensinou. Mas o que o professor ensinou pode ser por conhecimento do professor que decorou a matéria. Ou ele, professor, pode ensinar porque ele colocou dentro dele, por sabedoria, colocou as informações
que ele as decodificou. De acordo? De acordo. Então, precisamos muito cuidado. Na escola da vida, eu sou obrigado a repetir o que o professor ensinou. Na escola do meu espírito, eu tenho que refletir, analisar e compendiar uma tese paralela do professor. Só assim existirá evolução. Evoluir é aumentar a luz de si próprio. Isso é que é evoluir. Evoluir, aumentando a luz de mim mesmo, eu transformo um pedaço do infinito em meu finito. Vestiu. Questão 2 do Livro dos Espíritos. Exatamente. Está dando aí? Bem devagarinho, porque nós temos que tirar proveito disso. Bastante. Não é? Porque na visão que eu tenho através dos estudos desse tópico aí, Miranda, tem muita coisa aí que dá para tirar como esclarecimento. Exatamente. É que muitos que estudam não passam por essa página. Kardec foi um sábio. Eu não sei se isso aqui é de fato fruto da sabedoria dele ou fruto da esperteza da sabedoria dele. Entendeu? Eu acho que é fruto da esperteza da sabedoria dele. Porque ele espertamente dividiu a doutrina espírita em 3 partes: religião, filosofia e ciência. Religião é para o jardim da infância dos espíritas. Jardim da infância dos espíritos. Está bem segmentado, né? Exato. Filosofia é para quem quer ir para o 2º grau, tá? Ou a juventude, né? Para a adolescência. A juventude que quer ir para o 2º grau. Não é? E ciência é para nós, eu e você, quando for pular de lá, não sentir vergonha e não começar a nos esconder de vergonha, deu? Ciência, eu tenho que avançar além do meu potencial. Porque eu repeti o que eu aprendi na escola, eu me faço um papagaio do reino animal. Eu acho que pela minha estrutura hominal, eu estou como espírito e não como princípio inteligente que decora a sonoridade, que nem sabe que são palavras. Um papagaio fala palavras, mas ele fala, pondo para fora a sonoridade e não o entendimento silábico da palavra. Miranda, outra coisa também, o jardim da infância, que é a religião da doutrina dos espíritos. Dos espíritas. Dos espíritas. Isso. Não é aquele jardim da infância para o resto da vida. Não, o jardim da infância é só enquanto é criança. Mas tem uns 7 anos, 8 anos, acabou. Mas tem alguns que até numa idade, igual você sempre fala, de 80 anos de idade, ainda está no jardim da infância. Esses alguns são ótimos e úteis na sola do meu pé. No meu cérebro, eles são prejudiciais. Falei claro? Falou claro. Porque hoje a gente percebe por aí que tem muitos ainda que estão vivenciando o jardim da infância. Isso. Deixa eles quietos no candeeiro, porque eu preciso deles. Eu prefiro ver eles na sola do meu pé do que qualquer um na sola do meu pé. Entendeu? Qualquer desconhecido. Ele pelo menos é meu conhecido. Não é? Ele é do fã-clube de Kardec. O certo não é fã-clube de Kardec, mas o certo é uma entranha minha, um coração meu, um sentimento meu, onde eu, viajando na minha inteligência, mentalmente tiro de vez em quando Kardec do meu caminho. Eu não seria nada. Hoje eu sei que eu sou nada. Hoje, sabendo que eu sou nada, posso ser alguém. Enquanto que ontem, não sabendo que eu era nada, continuaria nada no nada do meu nada. Entendeu? Tranquilo. Nada. Eu existir e não existir não faz diferença. Isso é que é nada. Falei claro? Existir ou não existir não faz diferença.
É um peso morto. Entendeu? É como você fala então, eu não existo para ser um peso morto, mas sim para acrescentar. Exatamente. Eu existo para passar pela vida e deixar minha marca do meu entendimento sobre o assunto A, B ou C. Sim. Quer dizer, então aí eu passo a entender que eu não dei despesa a Deus. Aí, garoto, se você não deu despesa a Deus, você produziu. Produziu o quê? Uma luz para quem não tinha nada, Deus deu. Isso é bonito demais. É bonito demais, Nossa. Não é? Profundo. Se você, por exemplo, tiver problemas com seus domésticos, seja enérgico, imponha-se com misericórdia. Por quê? Porque não são os domésticos que entraram na sua vida. É você que, não tendo para onde ir, entrou em qualquer beco escuro. Deu? Falei claro? Não. Mesmo? Falou, isso aí não. Beleza, garoto. Tem até uma música do Paralama do Sucesso, né? Bonito demais. Seguindo. Agora, começando, né? Vamos sofrer, né? Agora vamos sofrer. Isso aqui vai colocar o sofrimento. Agora as pessoas que ouvirem, se tiverem alguma contestação, por favor. Não somos a verdade, não temos a verdade, não sabemos onde está a verdade. Verdade e utopia são sinônimos, certo? Verdade na Terra não existe. Nós somos o lixo do negativo e não apenas o negativo. Né? O lixo, né? E não o negativo. Não. Pior do que o negativo. Aí arrebentou. Nós somos o lixo do negativo. Lixo do negativo. Planeta Terra nada mais é do que uma célula cancerígena no corpo do cosmos. Falei, isso é duro. Ué, se me provarem que eu estou errado, eu agradeço. Eu quero que me provem que eu estou errado. Eu quero estar errado. Porque planeta Terra é uma célula cancerígena no corpo cósmico. Para os religiosos, no corpo de Deus. Deu? Isso. Corpo cósmico e corpo de Deus é a mesma coisa. Porque Deus não tem corpo. Deus é uma ideia corporificável no cosmos. De acordo? De acordo. Então vamos lá. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Bonito, poético, né? Bonito, poético, né? Mas vamos lá. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, então vejam, concepção puramente humana, isso vai demorar, tá? Isso. Você tem paciência porque não sei quanto tempo nós vamos demorar. Concepção puramente humana. A concepção nasce do humano ou nasce do comandante do humano? Então nasce do comandante do humano, que é o espírito. Então doutrina espírita é para quem está cá. Doutrina dos espíritos é para quem está lá. Deu ou não deu? Qual é essa grande diferença? Opa, tem que abrir o leque aí, bem na sementinha. Já que o negócio é para azedar, vamos azedar. Para ver se dá pelo menos um pão de queijo. Né? E quem nos está vendo, o culpado é um tal de Tigrão, tá? Ele está lá fora nos espelhos. É um tal de Tigrão. Está lá fora. Então veja bem. Doutrina dos espíritos é um aglomerado de espíritos cuja concordância é parecida. Agora, como é que fala aqui? Concepção puramente humana. Então, são os espíritos
do clube dos espíritas, viu? Tá claro? Está na mesma sintonia. Isso. São os espíritos do clube dos espíritos. Só que o clube dos espíritos está no concreto. O clube dos espíritos está no abstrato. Só que no abstrato se reúnem ideias mentais coincidentes. Lá, no plano espiritual, semelhante com semelhante. Atrai semelhante. Isso. Aqui é oposto com oposto. De acordo? Contradizente com contradizente. Por quê? Porque aqui eu preciso ter parâmetro de comparação. Lá eu preciso de paz para refletir. Só existirá paz para refletir eu estando junto de criaturas que pensem como eu. Quando nós, os humanos, soubermos viver, ao invés de nos atrairmos por uma mulher por causa da beleza externa, nós vamos nos preocupar com a beleza interna, viu? Beleza externa é que meus olhos veem, olhos de carne. Beleza interna é o que a minha razão pressente. Deu a diferença? Razão. Razão. Não é sentimento. Não é sentimento. Mas essa razão não está casada com sentimento? Essa razão, ela é uma força centrífuga que tem energia capaz de comandar a centrípeta. Por isso que a razão é mais forte, é mais viril, é mais corpulenta e lá vai. Então, o homem é mais corpulento do que a mulher, porque ele precisa de força externa para enfrentar os atritos do caminho que ele percorre. Entendeu? Só isso. Você acha pouco? Enquanto a mulher precisa de força interna para reproduzir o que ele vai buscar. Entendeu? Bacana. Deu mesmo? Deu. Chique. Quem nos ouve, se tiver dúvida, É só. somos todo ouvidos, tá? É só escrever. Dê a sua opinião. É importante. Isso. Então agora fechando esta frase, né? Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, ficou claro aí? Sim, mas dá outro sentido aí também, né? Porque está falando se ela fosse de sentido puramente humana, ela teria um autor. Sentido puramente humano. Tem um líder que é invejado. Sentido espiritual. Tem um líder que é colocado lá. Deu a diferença? Mesmo Tranquilo. por não saber, uma boiada segue o boi da frente, entendeu? Agora, quando nós deixarmos de ser bois em corpos humanos e formos espíritos comandantes de corpos humanos, o mais velho no conhecimento assume a paternidade espiritual dos menos velhos. Uma dúvida, Miranda. Esse mais velho, ele assume a paternidade mais... Claro, eu acredito nisso. Ele está espiritualizado. A minha dúvida aqui é o problema da esperteza. Se é do lado espiritual, só pode ser do lado espiritual. Só Porque esperteza é inerente a um animal num corpo de homem. Isso é esperteza. Sim. Me provem que eu estou errado. Esperteza, 2 pontos. Um animal mental num corpo hominal. Sim. Isso aqui é esperteza. Cachorro. Eu sou um tolo a agir com esperteza. Eu agindo com esperteza, eu levo vantagem. Não levo. Só que me aprisiona ao outro que eu levei vantagem. Então seria uma espécie de esperteza burra. Compra à vista e paga a prazo. Falei claro ou não? Com certeza.
O pior do mundo é você ter um negócio que às vezes já está ficando velho e você ainda está pagando ele. Tem burrice maior do que essa? Você é danado, você é danado. E o que você acha? Grande. Super. Tem gente que compra um carro com 60 meses, vende até com 80 meses um carro. O carro já está batendo pino, os pneus já estão carecas, está precisando assumir uma outra dívida para comprar pneu a prazo, porque não tem dinheiro para comprar à vista, e ainda está pagando prestação do carro. Prestação e burrice são sinônimos. Falei claro? Bastante. Quem nos ouve, que tiver juízo, vai ficar alerta. Quem não tiver juízo, continua sofrendo. E com o rótulo externo de espírita, viu? Só se for espírita de corpo. E o verdadeiro espírita comanda o mundo, não permite que o mundo o comande. Só que o verdadeiro espírita comanda o mundo com misericórdia, com ternura, com caridade. Dá-se um pedaço de pão a um vagabundo faminto. É preferível fazer a caridade de outro jeito, ensinando a quem tem fome de saber, né? Que faminto no estômago, amanhã vai ter dor no estômago de novo, depois da manhã vai ter dor no estômago. Por isso é que o mundo está pior, né? O que adianta nascer essa tropa gigantesca de gente aí, não é? Multiplicando assustadoramente em número 7 bi. E qual é a porcentagem de quem de fato produz na vida? 1%? 1% de 1%? Eu acho que é 1% de 1%. Entendeu? É muito triste isso. Com certeza. Ô Miranda, surgiu uma pergunta aqui agora. O espiritismo, não é a doutrina dos espíritas, o espiritismo, ele está atrelado, vinculado a alguma ideia relacionada ao planeta Terra, até o lado da ciência? O espiritismo, ele se atrela à ciência sem ser aquela ciência, como você fala, pieguista. O seu espírito está revestido de um corpo. Sim. Sem esse corpo, você não atua, você não existe. Não sou concreto. No seu estágio evolutivo, você não atua e nem existe. Não sou concreto. Não é? Agora, o planeta Terra é a vestimenta coletiva da humanidade, viu? Certo. O que é que eu faço dessa vestimenta? Tem gente que pensa, né? Eu vou montar uma fábrica de móveis, né? Vai lá na floresta e corta uma árvore. Cortando uma árvore, liberta o gás carbônico, aumentando o envenenamento coletivo de toda a humanidade. Falei claro? Falou. Simplificando bem, não é? Quer dizer, ao invés de cortar uma árvore, o sábio planta uma árvore, viu? Falou tudo. Você sintetizou até demais, Miranda. Mas tem que ser, tem que... Eu falei uma árvore, mas pode ser árvore da inteligência também, viu? Também. Usar a inteligência para comer, beber e dormir não é usar a inteligência, é matar a inteligência. Viu? Agora, come, bebe e dorme, porque o corpo precisa disso. Mas usa o mais possível do tempo para desenvolver a inteligência minha do meu espírito. Não é? Então, o certo numa escola não é o professor vigiar os alunos na hora da prova, mas o certo numa escola evolutiva, no positivo, em evoluindo, é dar a prova para o aluno fazer ela em casa, viu? E agora? Pode perguntar, né? Mais uma pergunta aqui, tá soprando. Miranda, vamos voltar, isso é um pouco lá relacionado a Gênesis. No Jardim do Éden, 2 árvores,
do bem, do mal, do conhecimento. A árvore do meio, a centralizada, estava lá no jardim do Éden. Com a relação à inteligência. Está lá em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Dois senhores, a árvore do bem e a árvore do mal. Quer mais explicação? Pois é, mas e quando houve o conhecimento da árvore do conhecimento? Conhecimento da Aí árvore. houve o afloramento da inteligência. Isso é para poucos Pra que pouco. querem. A maioria ainda está prisioneira do reino animal. Trabalha porque tem que comprar comida. Então trabalha porque tem que comprar comida. Então trabalha. No fim de semana pensa assim, agora eu vou descontar o prejuízo. Aí vai comer demais, beber demais, gozar demais. Então viveu em função do corpo. Eu tenho que manter o meu corpo com toda a saúde. Eu tenho que manter o meu corpo de pé e bem. Mas para dar chance a que o meu espírito saia do tempo da terra, apesar de estar num corpo na terra. Deu? Mas aí aquela pergunta rápida, o entretenimento na terra, ele é válido ou não é válido? Entretenimento com aprendizado é válido. Entretenimento repetitivo, o que você acha? É perda de tempo. Perda de tempo. Entendeu? Perda de tempo, isso é verdade. Você vai num baile para dançar. Você dança com qualquer mulher, é perda de tempo. Agora, se você dança com uma mulher que lhe faz bem e que lhe dá bem e que tem um papo agradável, que tem um papo construtivo, você está na evolução. A maioria dos papos agradáveis, você está na demolição desse Deus. Ou não? Isso é cruel. Não é aquela abobrinha, né? Aquela repetição. Cruel, né? cruel. Antes da pessoa abrir a boca, você já sabe o que ela vai falar. O certo é você ficar. O que vai vir hoje? O que eu vou ouvir hoje? O que vai me acrescentar hoje? Você já pensou se nossos encontros fossem repetitivos? Tem dó, né? Tem dó. Aí eu gostei tem agora. dó. Eu gostei do tem dó. Gostei do tem dó. Né? Analisa nossos estudos todos. Não tem repetição. Às vezes uma pergunta gera a repetição de um mesmo exemplo, porque eu tenho limites no meu reservatório intelectual. Eu estou na Terra, então não pode exigir muito do tal de Zé Miranda. Com certeza. Zé Miranda e um bobo vivo é a mesma coisa, deu? Tem O diferença. que mais tem na vida é gente boba, que eu estou incluso. E eu também. Deu, acabou. Bobo alegre. Bobo alegre. Bobo alegre. Bobo alegre para os outros verem, mas bobo triste para mim. Segredo só para nós dois, tá? Cruel. Deu aí? Deu, cruel. Pode seguir? Pode seguir. Nós estamos só na primeira frase. Isso aí vai longe. Vai longe, é isso que eu quero. Nossa Senhora. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, agora seguindo, né? Não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido, que foi Kardec. Então, Kardec nos trouxe a luz, mas a intensidade que ele nos trouxe dessa luz varia segundo o nosso entendimento intelectual. Essa luz vai ser ampliada se nós estudarmos, mas se nós decorarmos os 5 volumes de Kardec, nós seremos papagaios jurando que somos gente. Falei claro, isso aqui é a autoridade da doutrina espírita, então eu vou botar para quebrar. Prepare-se, isso aqui é um prato cheio, entendeu? Não adianta olhar para essa cara não, que eu estou morrendo de medo dessa cara. Prepare que é um prato cheio, né? Isso é bom. É bom que ninguém vai morrer de fome, todo mundo vai tirar, né? Então, seguindo, olha,
ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Na Terra não tem nem verdade relativa. Como falar em verdade absoluta, meu caro Kardec, onde quer que você esteja? Verdade absoluta. Cheguei no fim da viagem, anulei todo o infinito. Vê se deu. Todo o infinito. Isso aqui é verdade absoluta. Fechou também, fechou. Aí para que viver? Eu quero continuar vivendo, porque apesar de tudo, isso aqui tem os seus momentos de Controle-se. Controle-se. Socorro. Ficou claro? Sim. Então, não existe verdade relativa, não existe na Terra. O que existe na Terra é verdade provisória. Verdade provisória. Eu sei que tem coisa melhor. De acordo? Agora, verdade relativa é dentro do meu estágio evolutivo. Certo? Dentro do meu estágio evolutivo, se eu avanço para saber, é verdade relativa e provisória. Mas se eu não avanço, eu vivo das verdades descobertas por terceiros. Entendeu? É o mal da humanidade da Terra. Eu espero que alguém em laboratório descubra um antídoto ou um remédio para corrigir doença A, B ou C. Que tal se eu começar a estudar para me prevenir contra as doenças A, B ou C? Falei claro? Falei claro? Beleza, claro. Quer dizer, hoje nós temos na Terra fonte principal de riqueza: laboratórios farmacêuticos, laboratórios de medicamentos, que dão uma palhazinha de sustentação aos médicos para receitarem esses medicamentos. Deu? Então, nós temos um triângulo assassino: a doença, a fábrica de medicamentos e o médico. Falei claro? Claro. Vai doer. Vai doer. Vai mexer com muita. Esse é um triângulo para uma humanidade em paz. Agora tem um triângulo para a humanidade em guerra, viu? Guruzinho. Já terminou esse parágrafo aí? Só esse parágrafo? Não, nós estamos numa frase, na segunda frase. Terminou coisa nenhuma. Você não quer a coisa na sementinha? Sim. Eu gravei, viu? Eu tô de olho. Eu estou morrendo de medo se eu estou de olho. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Agora, voltando e analisando esta frase: se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, interessante, esses espíritos poderiam de fato ter se revelado isso a um só homem. Se fosse homem, na Terra não tem macho. Deu? Se houvesse homem na Terra, o que é um homem de fato? É um espírito num corpo. Isso que é homem, espírito num corpo. Agora, se é macho, não é espírito, é princípio inteligente melhorado, entendeu? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então, macho e fêmea, não é? Velho Testamento. Exatamente, macho e fêmea, não é? São princípios inteligentes em corpos indevidos, entendeu? Que nós rotulamos de macho e fêmea. Macho e fêmea é do reino animal. Não tem jeito de ser do reino animal. Entendeu? Nada lhe garantiria a origem. Quer dizer, garantir a origem. Coisa mais bonita do mundo
Eu acreditar no que eu ouço, Deus. Tem algo mais bonito que isso? Eu acreditar no que eu ouço? Agora, se eu penso, está me enganando, não está me enganando? Está me enganando, não está me enganando? É muito triste. Que é o que está aqui. Com certeza. Nessa frase, né? Porquanto for mistério acreditar, sob palavra, palavra é uma articulação verbal que substitui o meu sentimento interno à minha verdade, viu? Isso aqui é palavra. Eu vou pegar pesado nisso aqui, tá? Até mais. Estou observando. Naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Naquele que dissesse, que tal se a minha palavra fosse sempre a verdade e a confiabilidade? Porque porquanto for mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. O certo não é um espírito me ensinar, mas o certo é eu entender o que ele me ensinou. Vê se deu. Bem diferente. É bem diferente. Para raciocinar mesmo. Eu aceitar o que o espírito me ensina, eu me transformo em papagaio cuja sonoridade saem as palavras jogadas ao vento, entendeu? E às vezes, Miranda, a aceitação também é só por aceitar para ficar livre dele. Exatamente. Tem isso também, né? Tem isso também. Você está frito, acabou. Aliás, nós estamos fritos. Nós estamos fritos. Mas só mais uma palavra, cadê o horário? Mas só mais uma. Mais uma frase? Aqui, dá para concluir então esse parágrafo, né? Com certeza. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, meu caro Kardec, se é sinceridade, tem que ser perfeita. Existe sinceridade imperfeita? Perfeito. Tem dó, né? Não é? Aliás, eu interrompi antes de ler tudo, desculpa quem está nos ouvindo, né? Então, de novo. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Eu não existo para congregar todo mundo. Eu existo para formar um grupo de espíritos cuja verdade coincidem com a minha. Espíritos cuja verdade coincidam com a minha, eu começo formando a família espiritual. Família humana e piada de mau gosto é a mesma coisa. Família humana e nada é a mesma coisa. Família humana e cabresto, e raiva, e ódio, e morte é a mesma coisa. Analise um filho, uma filha que são criadas por um casal, pais, que dão todo o amor a esses filhos, todo o carinho a esses filhos, toda a ternura a esses filhos. Quando eles estiverem velhos, próximo da morte, esses filhos estarão tristes porque vão morrer ou estarão tristes porque está demorando a morrer para poder pôr a mão naquilo que eles dizem que é deles? Porque o que mais eu vejo são filhos dizendo: eu sou herdeiro disso, isso é meu. Eu gostei. Quantos casos de filhos que os pais construíram uma casa linda, eles constroem um barraco lá nos fundos para pôr os pais lá nos fundos e eles assumem o domicílio da frente. Quantos filhos cansados de ter que cuidar de pais velhos, trocar fralda neles, dar comida na boca, pensam: desaforo. Eu não vou viver assim não. Pega os pais, põe os dois no asilo e deixa eles romperem o tempo para morrer. E assumem a direção do patrimônio. Hoje nós temos leis humanas
que invalidam a capacidade mental de alguém para poder administrar os bens daquele alguém. São leis para beneficiar quem idealizou o patrimônio, ou são leis para ficarem livres dos donos do patrimônio? Na Terra, com a humanidade atual, é um erro existir herança, viu? É um erro existir herança. Fechou aí, né? Porque existir... Você está com tanta pressa assim? Presta atenção lá, garoto. Menino. Fechou não, garoto. Se você quiser, eu Não, fecho. termine. Então, admitida de sua parte sinceridade perfeita, para haver sinceridade tem que haver amor. Para haver amor tem que haver lealdade. Para haver lealdade tem que haver respeito entre as partes. Isso não existe na Terra. Nós, a humanidade da Terra, já criamos o inferno na superfície viva da Terra. Entendeu? Se você quiser, eu deixo essa frase.